campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o tema de hoje é medo. No final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para a Lorena. Então, o medo, apesar de muito desconforto que nos causa, ele faz parte da vida de todos nós. Todos nós sentimos medo. E desde cedo as crianças sentem medo, os adolescentes, os adultos. Então, a gente precisa aprender a conviver com o medo sem que ele nos paralise, sem que ele nos impeça de seguir em frente, de fazer o que temos que fazer, de viver o que temos de viver. Porque às vezes nós temos medos objetivos e às vezes medos subjetivos, né? Quando adultos, a gente tem medo às vezes de se envolver com as pessoas, porque elas vão nos decepcionar e a gente vai sofrer, e aí a gente se recolhe e deixa de conviver, e perdeu a grande oportunidade da convivência e do aprendizado. Mesmo que a pessoa nos decepcionasse, é caminhada evolutiva, é aprendizado. E eu gosto muito de lembrar que é importante a gente ensinar as crianças e os jovens a lidarem com medo, para prepará-los para serem adultos mais tranquilos e mais equilibrados, né? Mostrando para eles que a gente lida com o medo, primeiro trazendo a razão, né? Buscando por que a gente sente medo, se é um medo razoável, se é justificado, né? Se não é o nosso olhar que está ampliando o medo, né? Se a gente puder olhar um pouco maior a cena toda, se isso já não diminui o nosso medo, e lembrá-los sempre, assim como a nós, que o antídoto do medo é a fé, é a confiança em Deus, porque ao confiar em Deus, todo o medo se dissipa. Como é que o senhor vê, irmão Pércio? Exatamente assim, Lorena. Acho que referiste muito bem que a força que deve dominar as nossas forças é a força de Deus. Muitas forças nos abalam, os nossos embates naturais, e o medo é uma dessas forças que, estando em nós, às vezes nos paralisa, nos impede o progresso, nos transforma a vida em momentos de muitas dificuldades, de muitas tristezas. Precisamos, então, desse equilíbrio que referiste para enfrentarmos racionalmente este sentimento, essa emoção tão forte, não é? Que é o medo sempre presente em nossas vidas. E nós estamos aprendendo a lidar conosco e, portanto, também aprendendo a lidar com o medo. E o grande antídoto está nesta fé raciocinada, nesta força, na certeza de que Deus está acima de todas as coisas. Às vezes colocamos o medo acima de todas as coisas e ele irá nos dominar. Precisamos ter Deus acima de todas as coisas para subordinarmos todas as coisas a essa força superior. Então, a nossa ligação com Deus, a certeza de que podemos contar com a força que nos concedeu a vida, que nos estrutura as experiências e que nos vocacionou para a felicidade, tanto que todos queremos ser felizes, temos essa vontade danada de ser feliz. Tudo que fazemos é orientado nesse sentido, mesmo equivocadamente, né? Assim, estamos sempre procurando concretizar esse objetivo que trazemos em nós. É Deus que está em nossos corações. É Deus que pode nos sustentar em todos os momentos da vida, especialmente nesses momentos tão desafiadores de enfrentarmos os nossos medos. Regaldo, o que tu pensa sobre o medo, Regaldo? Eu penso em ser feliz, né? Que bom. O medo, né, muitas vezes nos tira essa possibilidade da felicidade, como a Lorena lembrou bem no início, né? De nós não nos envolvermos
Nós estamos aqui no mundo de provas e expiação para provar e expiar, para se relacionar. E o medo, ele é um elemento que nos instiga a ter cuidados, a talvez impor alguns limites. Muitas vezes a gente pode estar muito afoito e este medo nos retrai um pouquinho, nos tira aquele ímpeto que pode ser demasiado. Mas o medo também nos tira a vontade de vencer, a vontade de ir além, a vontade de buscar. Nos tira muitas coisas por sensações que não nos deixam ir para frente, nos deixam estagnados. O medo é uma coisa que os homens da caverna, nossos antepassados, talvez fôssemos até nós lá, já, reencarnando, né? Tínhamos medo do trovão, dos animais, né? Então, ele faz parte dessa nossa conjuntura psicológica toda, estes medos. E eu me lembro um dos grandes medos, né, que muitas pessoas têm, é medo de altura, ir tão alto, né? E eu me lembro de uma passada em que um alpinista caiu da corda e ficou pendurado. E aí ele teve medo de ouvir a sua voz interior que dizia: corta a corda. Mas como que eu vou cortar a corda? E aí ele não cortou e encontraram ele 3 dias depois a 1 metro do chão, morto, congelado. Então não temos que ter medo, muitas vezes, de cortar as cordas que nos amarram. O que pensas disso, Sinara? E cortar essas cordas, né, Regaldo, é justamente nós procurarmos, frente aos nossos medos, termos um olhar de racionalidade, para ver até que ponto aquele medo realmente faz sentido, até que ponto aquele medo é real, até que ponto aquele medo não é fruto da nossa imaginação. Porque quando nós temos esse medo, fruto da imaginação, ele se torna irracional e ele vai crescendo, se transformando numa bola de neve, muitas vezes se transformando numa fobia, criando em nós um campo vibratório de altamente, né, prejudicial, deletério, que causa doença física, que causa doença psíquica, que causa doença espiritual. Então, nós procurarmos termos um olhar racional frente aos nossos medos é importante, é necessário para a gente não se deixar levar por essa bola de neve que a gente não sabe aonde vai dar. Então, o nosso medo está ligado ao nosso instinto de conservação. E como muito, né, bem já foi dito, né, com Jesus, com Deus, segurando na mão de Deus, de Jesus, a gente enfrenta esses medos, vence eles e segue em frente na nossa caminhada. Né? Porque eu também tenho os meus medos, né? Já que todos temos, é um sentimento muito primitivo, né? Trazemos isso de eras muito recuadas, é um dos sentimentos mais básicos que o ser humano tem, e para combater o medo, na minha opinião, nós temos que lembrar de Deus. Deus, ele permite que as coisas aconteçam sempre em nosso benefício. E nada vai nos acontecer simplesmente por acontecer. Então, nós temos que ter fé e saber que tudo aquilo que vier para nós é porque aquilo é nosso, é necessário e só virá no momento que deve vir de fato. Às vezes ficamos assustados porque caiu um avião e morreram não sei quantos. Vamos viajar de avião e já ficamos preocupados. Bom, caiu o avião, será que o meu vai cair também? Vai cair se tivermos a necessidade de desencarnar naquela ocasião, daquela maneira.
Caso contrário, ele não vai acontecer nada com o avião. E nós vamos vivendo, devemos ir vivendo apartados dessa questão do medo, que nada mais é para nós que um desejo de controle. Nós queremos controlar e queremos evitar o mal, o que entendemos por mal, mas nem sempre aquilo que entendemos que seja o mal efetivamente é. Então temos que ter fé. É a fé que nos pode libertar. Jesus nos disse: conhecei a verdade e ela vos libertará. Pois devemos conhecer a verdade para que ela possa nos libertar também do medo. E a verdade é que tudo acontece como deve acontecer, segundo a vontade de Deus. Não antes, não depois, e não em excesso. É isso que eu tenho para falar. Encerramos o tema de hoje com uma reflexão de Chico Xavier. Não desanimes, persista mais um tanto. Não cultives o pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas, e assim vencerás. Continue acompanhando os nossos programas. Agradecemos a todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site